Boa tarde. Hoje vamos falar sobre dois grandes cientistas, dois grandes nomes, personagens que influenciaram em muito no estudo da eletricidade. Vamos falar de André-Marie Ampère, que foi um importante cientista, tornou-se famoso em função das suas investigações dos fenômenos eletrodinâmicos. Esse moço, ele nasceu em 20 de junho de 1775 e desde cedo já se entregou aos estudos da matemática e do cálculo. Esse moço nos contribui em grande parte para os estudos da eletricidade, já porque em 1820 ele apresentou na Academia de Ciências de Paris as primeiras observações sobre as propriedades magnéticas da corrente elétrica. Ele mostrou que dois fios, quando atravessados por uma corrente elétrica, exercem ações recíprocas. 7 anos depois, publicou a obra Teorias Matemáticas dos Fenômenos Eletrodinâmicos, unicamente experimentais, obra que conclui suas pesquisas sobre eletricidade e magnetismo. E lá no segundo grau se observa também em física, quando nós estamos estudando, que quando nós aproximamos uma bússola de um condutor percorrido por uma corrente elétrica, a agulha dessa bússola se desvia. Ela desloca-se do apontamento que estaria para o norte, que normalmente as bússolas ficam, e ela vai nos apresentar um outro sentido, uma outra direção, melhor dizendo. E conforme nós vamos deslocando essa bússola, nós vamos percebendo que a movimentação da agulha tende a focar num determinado ponto dos condutores. Ou seja, deslocamos a bússola e ela começa a deslocar o ponteiro também no sentido, na direção que estaria apontada, vamos dizer assim, anteriormente. Então, ele nos mostra aí que existe um fenômeno que é uma produção de campo magnético em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica. E ele formula mais adiante importantes princípios do eletromagnetismo, que são as ações da corrente ficam invertidas quando se inverte o sentido da corrente, ações, no caso, magnéticas, que é a igualdade das ações exercidas sobre um condutor móvel por outros dois fixos, situados em igual distância do primeiro. Bom, isso é muito importante para os nossos estudos de eletrodinâmica, e inclusive muito usado hoje na eletricidade, inclusive nos motores de indução, onde requer uma interação entre o magnetismo e a eletricidade, foi importante essas observações de Ampère. O outro nome que nós também queremos destacar aqui é o nome de Kirchhoff, que é Gustav Robert Kirchhoff. Esse já é um físico alemão, que nasceu no dia 12 de março de 1824. Aqui é uma dúvida. Aqui nas nossas pesquisas encontra-se em Berlim e numa outra dá um nome de uma outra cidade. Mas não vem ao caso. O importante é o que esse moço contribuiu, tá, para os nossos estudos da eletricidade. Então esse moço ele formulou leis baseadas no princípio da conservação de energia e do princípio da conservação de carga elétrica. E aí, então, abre-se um horizonte novo nessa pesquisa, onde nós podemos, e hoje temos, o que nós chamamos das leis de Kirchhoff, que são duas leis. Uma delas é a lei das malhas e a lei dos nós. Então, nos nossos estudos acadêmicos e em algumas escolas técnicas, nós vamos ter esse estudo das leis de Kirchhoff, justamente baseados nesses teoremas, nessas pesquisas desse cientista, né, que nos diz lá que o somatório de correntes em um nó tem que ser igual a zero. Ou seja, todas as correntes que entram num nó tem que ser igual, a soma delas, né, tem que ser igual à soma das que saem desse mesmo nó. E tem também lá a lei das malhas, né, que uma malha fechada, a diferença de potencial, o somatório das diferenças de potenciais são igual a zero. E isso, então, abre um horizonte para o estudo de malhas, de redes, de cargas e de, digamos assim, fontes de energia, onde nós podemos, então,
utilizando esse sistema, acharmos as resultantes. Tá? Mas não fica só nisso. Esse moço também, ele foi importante nas pesquisas em outras partes da ciência, tá? Onde ele juntamente com, deixa eu me lembrar o nome do Robert Bunsen, tá? Eles encontraram meios de determinar a composição das estrelas, vejam bem, naquela época, analisando seus espectros. Então, eles, nesse estudo dos espectros de luzes, esses moços conseguiram nos brindar hoje com vários avanços. É o que tínhamos assim para falarmos desses duas personagens, né, que contribuíram muito para os nossos estudos no ramo da eletricidade. Né? Muito importante essas pesquisas. É o que tínhamos para hoje. Agradecemos aí a audiência e continuamos os nossos estudos. Muito obrigado por nos ouvir.